Está há quanto tempo? Muito obrigado mais uma vez. A Associação dos Refugiados de Moçambique, ARM, surge desde dia 25 de maio de 2005. 2005? De 2005, e depois teve o seu reconhecimento mais tarde, nesse caso em 2020. Ou seja, já vinha atuando desde 2005 e estava a tratar o processo que foi totalmente complicado, para depois veio ser confirmada legalmente em 2020. A associação é sem fins lucrativos, como dissemos, é do âmbito nacional e sem fins lucrativos, e o objetivo principal é de albergar todas as comunidades de refugiados que residem neste país. Como sabe, a eclosão da guerra na região dos Grandes Lagos, sobretudo nos anos 90, na década 90, acabou provocando uma onda de refugiados em vários países, incluindo Moçambique. Então temos aqui vários irmãos vindo, por exemplo, da República Democrática do Congo, do Burundi, do Ruanda, mas da Somália, da Etiópia. Então são vários irmãos, e esses irmãos têm enfrentado diversos desafios, e consciente dessa situação que nós pensamos em criar uma organização que pudesse ajudar também nos esforços que tanto as instituições governamentais, assim como não governamentais, têm levado a cabo para a melhoria da vida dos refugiados. Ok. Esse é o objetivo principal. É que temos promovido muito a questão da integração de gênero e a questão da inclusão social. Ok. Isso tem sido prato forte. Tanto é que vários projetos que temos realizados a nível de Maratane, assim como fora de Maratane, têm sido nesse âmbito. Agora, falando da inclusão social, a Associação dos Refugiados, só para ter uma ideia, é que para além dos refugiados, fazem parte da associação os moçambicanos. Então, dois, é que todas as nacionalidades dos refugiados, que são aproximadamente 15, fazem parte. Significa lá você encontra um palestiniano, encontra lá um somali, encontra lá um etíope, encontra lá um congolês, um burundês, um moçambicano, que é amigo. Então, são esses. E depois, veja lá, mesmo em termos de direção, como é que está estruturada. O presidente da associação é de nacionalidade somali. O diretor executivo da associação é de nacionalidade congolesa. O presidente da mesa da assembleia é de nacionalidade ruandesa. O presidente do conselho fiscal é de nacionalidade burundesa. Então, só para ter uma ideia, depois vamos à direção e depois há uma inclusão, uma estrutura muito bem inclusiva e, na verdade, e depois os moçambicanos também assumem também cargos de direção na própria associação. Significa uma associação inclusiva. Inclusiva. E quais são os desafios que a própria associação tem enfrentado no seu dia a dia? Muito bem. Os desafios da associação não se desligam muito dos desafios das próprias comunidades refugiadas. Como associação, um dos desafios é a questão de financiamento, porque para realizar mais ações precisamos de mais financiamentos. Agora, desafios que nós temos enfrentado como associação e como comunidade são vários. Um dos desafios é a questão de determinação do estatuto do refugiado. Como sabe, quando uma pessoa foge da guerra, chega a um país, ele passa a ter nome de requerente de asilo, está a requerer o asilo. Agora, deve passar por uma triagem para posterior o governo responder através do Ministério do Interior que aceitamos ou não. Isso chama-se determinação de estatuto do refugiado. Então, há uma morosidade muito enorme. Tanto é que, só para ter uma ideia, existem aqui refugiados com mais de 20 anos sem determinação de estatuto. Ou seja, continua a ser requerente de asilo. E depois, só para ter uma outra ideia, é que desde 2011,
não há nenhuma determinação, resposta, nenhuma determinação de estatuto. Ou seja, nenhuma triagem foi respondida, seja negativo ou positivamente. Quer dizer, Então, a coisa foi armazenada. É isso. Agora, esse é um dos maiores desafios que preocupam os refugiados. Aceitação, em outras palavras. Sim, sim. Mas também há outro desafio que é quando nós dissemos, quando os refugiados fogem uma situação. Agora, ninguém quer ser refugiado. Ninguém quer permanecer refugiado. Mas as situações que eles fogem é que fazem com que continuem nessa situação. Exato. Agora, a eles, a Convenção de Genebra, que nós dissemos de 1951, prevê 3 soluções duradouras para eles, para sair, deixar de ser refugiados. A primeira chama-se o repatriamento, ou seja, o regresso do refugiado. Terminadas as razões que fizeram com que o refugiado fugisse, então, lá já está bem, então volta. O que não se verifica, porque vários países nossos continuam com conflitos cíclicos. Exato. Isso impede o regresso desses refugiados. Mas temos uma outra questão, uma outra solução, que se chama integração local, que tem a ver com o refugiado deixar de ser refugiado e ter um tratamento igual a um cidadão nacional. Ok. Sim, sim. E isso permite-lhe a pensar que já cheguei. Como temos dito na associação, que a pátria nem sempre é o país onde a pessoa nasceu. Exato. Às vezes é onde a gente sonha. E alguns podem até sonhar nisto. Então fica. E a terceira solução chama-se reinstalação, que é muito menor. Reinstalação consiste em o refugiado não tendo razões de continuar, de ficar onde fugiu, nem de regressar por onde veio. Então alguns países poderosos, chamados assim, entre aspas, Exato. como os Estados Unidos, Austrália, França, Canadá. Então, esses manifestam interesse de receber esses cidadãos para ir se reerguer nesses países deles. Então, esse, infelizmente, é uma solução que apenas a nível mundial leva 1% de refugiados. Então, é exígua, é uma solução exígua. Agora, temos outros desafios que têm a ver com as questões, por exemplo, de sobrevivência. Como sabe, os refugiados geralmente são desprovidos de meios, e temos questões também que estamos a dizer de algumas situações de discriminação, algumas questões de indocumentação, mas essas são as soluções, aliás, os dificuldades, os desafios. Ok. Sim. Eu gostaria de saber como é que vocês são olhados já localmente, as comunidades locais. Como é que olha o refugiado? Fora das entidades governativas, Sim. mas a comunidade local, aqueles que são os nossos vizinhos. Porque se formos a ver, arredores também tem os ditos nativos, que são os moçambicanos. Quer dizer, no final do dia vamos perceber que todos nós somos nativos, porque África é um só, né? É uma só África, né? Agora. Mas questões de elevar o ego, acabamos dizendo, não, essa terra é nossa, mas essa terra é de todos, essa terra é de todos os africanos. Então eu gostaria de saber como é que são recebidos. Será que não existe essa questão de como é que seria, como é que eu diria, não há um desprezo por parte das comunidades locais? Muito bem, obrigado pela questão, mas antes de responder à questão, gostaria, em nome da Associação dos Refugiados de Moçambique, endereçar os nossos agradecimentos, em nome das comunidades refugiadas, nossos agradecimentos pelo acolhimento que o Moçambique, o seu povo e o seu governo têm manifestado em nos receber refugiados. Como sabe, alguns países não aceitam nem sequer receber refugiados. Isso significa que há uma solidariedade muito enorme. Se é um país com um coração grande para receber a todos. Então, isso é um indicador muito fundamental. Agora, no geral, tanto as instituições, assim como a população moçambicana é solidária aos refugiados. É verdade que existem casos isolados. E são esses casos a razão da nossa existência como Associação dos Refugiados. Há quem acha que o refugiado é um imigrante
ilegal. Há quem acha que o refugiado é imigrante econômico, ou seja, os chamados estrangeiros. Exato. Então, há essa complicação aí. Quando vem refugiado, diz, vocês têm muito dinheiro, têm prédios, têm o quê? Mas ele confunde um cidadão, por exemplo, nigeriano ou maliano, que é um imigrante, por exemplo, econômico, com um pacato refugiado. Agora, há esses casos de discriminação, vem roubar nossas oportunidades, não queremos, mas são casos isolados. Okay. Mas em termos gerais, o povo nível de recepção eu estou a tentar evitar solo aqui. Exato. É um povo solidário, com uma abertura muito enorme, tanto é que, através dessa abertura do povo moçambicano e também do governo, tem permitido que muitos refugiados estudem neste país, casem neste país, com diversas dificuldades que vão tendo como pessoas, mas essa abertura tem ajudado essas pessoas. Okay. Agora, e nós pensamos como Associação dos Refugiados que precisamos de continuar a trabalhar na advocacia, de modo que essas pessoas que ainda pensam que os refugiados são imigrantes ilegais, que são os chamados terroristas, que são imigrantes econômicos, que são pessoas que vêm roubar as oportunidades, sentam e reflitam que não, esses são nossos irmãos. Eu há poucos dias estava a falar, havia recebido no escritório um professor moçambicano, que é grande professor, e depois na conversa disse assim, Ismael, vocês não conseguem advogar de modo que a África se comporta como na Europa, onde não há fronteiras. Os seus cidadãos são livres. Eu disse assim, é uma luta que nós temos que continuar a levar. Então, é mais ou menos. Então, nós pensamos que é uma luta contínua, os desafios que os refugiados enfrentam, a discriminação que provavelmente estejam a enfrentar. É uma luta, mas é uma luta contínua que nós, não só a associação, como também cada um, inclusive as mídias como vocês, devem sensibilizar as pessoas. E ainda bem neste mês dos refugiados, o mês de junho, o mês considerado como mês do refugiado, precisamos de divulgar isso e as pessoas entenderem, conhecer melhor os refugiados. Exatamente. Agora, indo ao evento, dia 20 de junho, se não estou errado, celebra-se o Dia do Refugiado. E, se não estou errado, me parece que estamos a ver cartazes. Gostaria de perceber, né? Que explicasse-nos um pouco o que haverá, porque que... e depois eu fiquei curioso. A primeira coisa que, quando cheguei, reparei cartaz e durante a explanação falava da inclusão, mas aqui não estou a ver moçambicanos, só estou a ver conterrâneos. Então... Estão. Marta Liliboa estão aí. Estão aí. Liliboa é moçambicano? Sim, há vários. Quase até 5 estão aí. Sim. Se calhar... Até um deles, acho que é os dois que estão a vir, estavam a ligar antes do início do programa. Exato. Sim. Então, vamos diretamente com... Agora, desde o ano 2000, as Nações Unidas acabaram decidindo a Assembleia Geral que deveria existir um dia específico para reflexão sobre os inúmeros desafios que os refugiados enfrentam. E a partir de 2000, esse mesmo ano, dia 20 de junho, foi internacionalmente declarado como o Dia do Refugiado. Então, esse dia tem servido como um momento muito interessante em que os refugiados, as populações anfitriãs, as instituições que trabalham com os refugiados e não só, refletem sobre a situação dos refugiados. Então, é um dia de reflexão. Mas, como disse o Paco, que é um escritor nigeriano, disse que eu até posso sorrir, não significa que eu estou feliz. Okay.
mas sim significa que eu sou mais forte do que os meus problemas. E é nesse âmbito que a Associação dos Refugiados de Moçambique tem promovido vários eventos nesse dia, de modo que os refugiados reflitam, por um lado, mas também sorriam como demonstração de que eles são mais fortes do que os desafios que eles enfrentam. Ok. E são atividades recorrentes. Este ano, por exemplo, nós vamos realizar, já estamos a realizar, nós estamos a visitar instituições públicas e privadas e temos discutido sobre essas questões de refugiados, mostrando que eles são pessoas normais, apesar de estar a viver em situações anormais. Esse é um ponto. Outro ponto, para além de sensibilizações, sessões de sensibilizações, nós vamos no dia 20 de junho, vamos participar nas cerimônias centrais que estão a cargo da instituição governamental INAR e o ACNUR, que é Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Para posterior, nós vamos realizar ações solidárias, como de sempre. Vamos apoiar crianças desamparadas, órfãs, carenciadas, moçambicanas, assim como refugiadas. Vamos ajudar mulheres idosas, mulheres viúvas, mulheres com deficiência e mulheres com doenças crônicas. Ok. Sim. Em vários produtos, tanto alimentícios, assim como artigos de roupa, calçados, mas também vamos ter um almoço solidário com todo esse grupo. E no final, às 14 horas, vai chegar o evento mais esperado, que nós chamamos de evento de esperança. Esperança aos refugiados. Esse vai ser o evento em que queremos que todos sorriam, de modo que mostra que são mais fortes do que os seus problemas. Exato. Então vamos realizar um espetáculo solidário, musical, que inclui vários artistas moçambicanos, assim como refugiados. Temos a participação do nosso irmão que vem do Malawi, convidamos para poder participar do evento, mas convidamos um jovem de Nacala, está a me ultrapassar o nome. Temos jovens refugiados que vivem em Nampula e fora de Nampula. Temos jovens que estão concretamente no centro de Maratá. E todos esses estarão conosco para dançar, para brincar, para transmitir mensagem de que somos fortes do que os desafios que temos enfrentados. E como é que está a ser a organização? Quem está por detrás desta organização? Será que é mesmo a própria associação em que está a velar pelo protocolo, produção de bilhetes? Se há bilhetes, qual é o critério? Se está vendo qual é o preço dos bilhetes? Sim, na verdade, a associação, sem contar nenhum apoio externo, a associação é que está a gerir este processo, como de sempre, como os anos anteriores. Sim, temos bilhetes. Os bilhetes são simbólicos, 50 meticais normal, 100 meticais, nós chamamos de VIP, né? Exato. Sim. E esses já estão à venda, até muitos já estão a adquirir, e queremos que todos adquiram e venham festejar. E por que estabelecemos esse preço? É que deve-se notar que haverá dois momentos. Um momento será de um espaço livre, em que as pessoas vão se alegrar nas cerimônias oficiais, mas depois de esse momento restrito de pagamento simbólico, isso para aquele valor conseguido ajudar na compra de outro material das crianças que não foram abrangidas. Significa que é um evento uma forma solidário. De donativo, Sim, donativos. Tanto é que até pedimos a alguns para trazer 1 quilo de açúcar, para trazer uma peça de roupa, mesmo usada. Aquela caneta que está na gaveta, mas também pode trazer aquele quilo de farinha que está na copa para vir ajudar. E seremos muito gratos por essa demonstração solidária, porque na verdade é com base na solidariedade que
a humanidade vive.